aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje é sobre associação de resistores, tema da Física 3 do ensino médio. Vamos para a aula então. Aqui nós estamos apresentando a associação em série. Observem que temos 3 lâmpadas, uma ligada na outra, ligada numa pilha. Então esse é o modelo de associação em série. Observe aqui também o mesmo modelo em série. Temos 4 lâmpadas associadas e que essa associação faz com que a corrente elétrica tenha que passar por dentro de uma lâmpada para chegar na outra e assim de uma para outra. Uma das problemáticas da associação em série é que se uma dessas lâmpadas queima ou é removida, as outras apagam. Isso não acontece na associação em paralelo. Então aqui embaixo nós temos um circuitinho que mostra a associação dos resistores ligados em série, onde a energia tem que passar por dentro de um para chegar até o outro. Então se um queima ou se um é removido ou pifa, os outros também não vão funcionar e o circuito não funciona. Aqui está de uma maneira maior para vocês observarem. Nosso objetivo, então, é estudar essa associação em série. Temos as lâmpadas ou os resistores. Aqui nós temos uma associação com 3 resistores, chamados de R1, R2 e R3, onde cada um desses resistores vai ter a sua corrente elétrica, I1, I2 e I3. E temos aqui embaixo o U, ou pode ser o V, que seria a pilha, seria a energia que está sendo fornecida ao circuito. Tanto a associação em série como o paralelo têm as suas características. Então eu gostaria que vocês anotassem no seu caderno a figura do esquema que está aparecendo aí, colocando que esta é uma associação em série e as características da associação em série. A primeira característica diz que a corrente elétrica I é constante, quer dizer, o I é igual em todos os resistores. Você pode colocar isso aí. O I é igual para todos. Para se calcular o I, nós vamos ter que usar o V dividido pelo R. Lembrando que U é a mesma coisa que V. Então, o volt dividido pelo R. Então, a primeira característica é essa. O I é igual para todos. A segunda característica diz que o V é a soma de todos os V's de cada um dos resistores. Se formos fazer as contas, o primeiro resistor vai ter um V1, o segundo vai ter um V2 e o terceiro vai ter o V3. A soma desses nos dará o V total. Para calcular o V, temos que lembrar que é o R vezes o I. O V só será igual se os resistores forem iguais. Se os resistores forem diferentes, cada um vai ter o seu V diferentemente. E para podermos resolver isso, nós temos que calcular o que se chama de resistor equivalente. O que é o resistor equivalente? É um resistor que vale pelos outros. Aqui no esquema, nós temos 3 resistores, o R1, o R2 e o R3. O objetivo é quem é o resistor equivalente que vale por esses 3 que eu tenho apresentado aqui. Esse vai ser o nosso R equivalente. E para calcular o resistor equivalente, é só você somar os resistores que tem no circuito. Como eu tenho aqui 3 resistores, eu somo o R1 com o R2 com o R3. Se tiver mais, você soma com os outros também. Vou repetir aqui então. São 3 características em série. Primeira característica, o I é igual para todos. Segunda característica, o V é a soma de todos os V's. O V não é igual para cada um, a não ser que os R's sejam iguais. E o resistor equivalente é a soma de cada resistor. Isso no circuito em série. Aqui está um resuminho. Para calcular o I, V dividido por R. Para calcular o V,
R vezes I, e o resistor equivalente é a soma. Então esse aqui é o resumo das características em série. Bom, aqui eu tenho um exemplo para a gente calcular de uma associação em série. Como é que eu sei que a ligação é em série? O desenho às vezes pode confundir. Você pode colocar o lápis, a caneta e seguindo a corrente elétrica pelo fio, você observa que a eletricidade tem que passar por dentro de todos os resistores. Eu não tiro a caneta do papel. Isso caracteriza que a ligação é em série. Isso diz que se um desses resistores estiver queimado, a eletricidade não passa para os outros e o circuito não funciona. Esse é o circuito em série. Esse circuito aqui é em série, produzindo 20 volts de uma fonte, e nós temos o R1, o R2 e o R3. Vamos ter a corrente elétrica e vamos ter o volt. O que o exercício quer calcular? Na letra A resistência total do circuito, ou seja, o resistor equivalente. Quem é que vale por esses três resistores aqui? Depois, a corrente elétrica fornecida e os valores da tensão do volt no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3. Eu fiz esse mesmo desenho aqui na outra tela, mostrando ele dessa maneira. Ó. Nós temos os três resistores, o R1, o R2 e o R3, ganhando 20 volts. Queremos calcular primeiro o resistor equivalente. Então vamos lá. A terceira característica dizia que o resistor equivalente, que é o R, é calculado pela soma do R1 com o R2 com o R3. Se tiver mais, você soma R4, R5. Então quer dizer que desses três resistores aqui, nós teremos um resistor que vale por esses três, que vai ser nada mais, nada menos que a soma do 2 mais o 1 mais o 5, o resistor equivalente fica 5, 6, 7, 8 ohms. Essa é a resposta do nosso resistor equivalente, quer dizer que é um resistor que vale por aqueles três lá. A letra B pergunta qual é a corrente elétrica. Lembra que a característica que fala da corrente elétrica diz que o I tem que ser igual para todos os resistores quando a ligação for em série. Então eu vou calcular o I dividindo o V pelo R, porém eu vou usar o V total de 20 volts, que aqui no resistor 8 ele também vai ganhar 20 volts, porque o 8 é a substituição daqueles três, e eu vou dividir pelo 8. Eu não posso dividir pelo 2, pelo 1 ou pelo 5, porque o volt não é igual para todos os resistores. Quem é igual é a corrente elétrica. E aí você divide 20 por 8. E vamos obter 2,5 ampere. Essa é a corrente elétrica, é a segunda resposta. E a letra C quer saber o seguinte: se a bateria fornece 20 volts, quantos volts cada resistor vai ganhar? O que a gente sabe lá da característica? Que a soma dos volts, que pode ser o V1, o V2 e o V3, tem que dar 20. Então nós vamos calcular o V fazendo R vezes I. E aí vamos chamar aqui de V1 o nosso R1, que é 2, vezes o I, que é 2,5. E assim por diante o V2 e o V3 para conferir. Observa que eu fiz aqui, o nosso V1 é o 2 vezes o I de 2,5, que dá 5 volts. O V2, eu peguei lá o R2, que é 1 ohm, vezes o I, que é 2,5, dá 2,5 volts. E o V3, eu peguei o R, que é 5 ohms, e multipliquei pelo I, que é 2,5, e deu 12,5. Para conferir, você pode somar esses 3 volts aqui, e a soma total tem que dar 20 volts. Ok? Então vocês podem sempre estar revisando e façam esse exemplo no caderno de vocês para quando for os exercícios ficar mais fácil de fazer. Então a gente calcula o resistor equivalente somando os resistores, calcula o I, que é igual para todos, então somente uma corrente elétrica, e o volt, 1 volt de cada um. Aqui também um circuito parecido, o R1 é 7, o 2 é 4, o 3 é 7, o 4 é 7, tem 50 volts,
Vou fazer o cálculo já na próxima tela. Está resolvido aqui. Quem calcular o resistor equivalente somando os resistores, calcula uma corrente elétrica, aqui ela deu com vírgula, nesse caso usando dois números depois da vírgula, calculando os volts, ele vai dar quebrado e quase fechou os 50 volts, isso é aceitável. Agora, diferente da associação em série, nós temos a associação em paralelo. Observe aqui que o esquema já é diferente, ó. A eletricidade vai ter que entrar aqui no circuito e ela vai ter aqui caminhos a percorrer independente um do outro. Isso quer dizer que se uma lâmpada queima, as outras vão continuar funcionando normalmente. Esse é um circuito em paralelo. Olha aqui no quadro para vocês observarem a diferença do série para o paralelo. Na esquerda você tem um circuito em paralelo. A eletricidade tem aqui a pilha, tem uma chave que você liga essa chave, a corrente elétrica chega num ponto, ela tem um caminho por cima ou por baixo. Se a lâmpada de cima é rosqueada ou queimada, a eletricidade consegue andar por baixo. Isso é um circuito em paralelo, onde um não depende do outro para funcionar. Agora, na direita, nós temos um circuito em série. A eletricidade passou aqui pela chave que está ligada e ela tem que passar por dentro de uma lâmpada para chegar na outra lâmpada e continuar o seu circuito. Se uma lâmpada queima, a eletricidade não tem como seguir. Esse é o circuito em série que nós vimos antes. Então aqui na direita nós temos o série e agora na esquerda nós temos um circuito em paralelo que tem o seu caminho para a eletricidade. Como no série, o paralelo também tem as suas características. Então, a primeira característica muito importante diz que o V é constante. No paralelo, o V é igual para todos. Então, pensa na sua casa. É um circuito em paralelo. Você liga uma lâmpada, não precisa estar com as outras ligadas. Uma lâmpada queima, as outras continuam acesas. A geladeira independe da televisão estar ligada para funcionar. Isso é um circuito em paralelo. Porém, todos os equipamentos eletrônicos recebem o mesmo volt. Geralmente 220 ou 110 ou 127. Na nossa região, 220. A geladeira 220, a TV 220, um carregador de celular você pode carregar no 220. Então, você está tendo o mesmo volt, as lâmpadas 220. Anote no caderno de vocês as características em paralelo. Em paralelo, o V é igual para todos. Lembrando que se calcula V igual a R vezes I. A outra característica fala do I. O I não é igual para todos, a não ser que os R's sejam iguais. Você tem que calcular aqui o I1, o I2 e o I3. Então, lá em série, você calculava apenas um I. Aqui você tem que calcular o I para cada um. Porém, lá você calcula os V's de cada um e aqui não precisa porque o V é igual para todos. Então, a segunda característica diz que a soma dos I's dá o I total. O I é diferente em cada resistor. E a terceira característica, muito importante, diz quanto ao resistor equivalente. Aqui tem que ter muita atenção porque vai dar fração e vamos ter que fazer no mínimo múltiplo comum. Então eu vou precisar calcular o resistor equivalente que vale para esses três resistores do desenho. Como eu vou fazer isso? Montando desta maneira aqui. 1 sobre R igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Vamos ver lá no exemplo. Aqui está o resumo do V, do I e do R. Anotem no caderno. Quando tivermos apenas dois resistores, a maneira mais fácil é essa aqui. Se eu tenho só dois resistores, esses dois estão ligados em paralelo. Observem bem, é em paralelo isso aqui. Então é só você multiplicar os dois e dividir pela soma dos dois. Agora, mais que dois, tem que fazer através do mínimo múltiplo comum. Então aqui nós temos três resistores. Um resistor de 60 ohms, um resistor de 30 ohms e um resistor de 20 ohms. Como é que eu sei que isso aqui é paralelo? Porque você vai colocar aqui a caneta em cima do ponto e você vai ter que tirar para subir, depois para ir pelo meio e depois para descer. Em série é uma sequência, em paralelo você tem caminhos diferentes para cada um.
As perguntas são muito parecidas, queremos calcular a mesma coisa que na questão anterior. A gente quer calcular a resistência equivalente desse circuito, depois o volt em cada resistor, depois a corrente elétrica de cada resistor e a corrente elétrica total. Então, lá em série, a gente soma os resistores. E aqui em paralelo, como é que a gente faz? Vamos lá então. Nós temos que montar primeiro a fórmula 1 sobre R igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Depois substituir os valores do R. Fica 1 sobre R igual a 1 sobre 60, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 20. Aqui, nesses valores, eu vou ter que fazer o seguinte. O mínimo múltiplo comum de 60, 30 e 20. Então, eu vou fazer aqui no canto, ó, 60, 30 e 20. E vou dividir por 2, o que vai dar 30, 15 e 10. Vou por 2, o que vai dar 15, 15 e 5. Por 3, vai dar 5, 5, 5. E por 5, vai dar 1, 1, 1. E aqui eu multiplico. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. O nosso mínimo vale 60. Agora eu sigo a conta. 60 divide por 60 e multiplica por 1. 60 divide por 60 e multiplica por 1. O que vai dar 1 aqui, né? Depois eu faço 60 dividido por 30, que dá 2. E depois eu faço 60 dividido pelo 20, que dá 3. Mais bonitinho aqui embaixo, 1 sobre R igual a 1 mais 2 mais 3 sobre o 60. Isso fica 1 sobre R igual a soma de 1 mais 2 mais 3, que é 6, sobre 60. Faz em x e fica por último 60 dividido por 6. E a resposta disso aqui, 60 para 6, dará 10 ohm. Então, o nosso resistor equivalente desses 3 resistores do desenho inicial, prestem bem atenção, hein? Ele dá menor do que o menor resistor. O menor é 20, a resposta final aqui valeu 10. Este é o nosso resistor equivalente. Então, pessoal, aqui está explicada a maneira da fração e explicada a maneira de fazer o mínimo múltiplo comum. Ok? Revejam o vídeo, façam novamente o exercício que vocês aprendem e relembram aí o MMC. Olha só, o circuito nos diz que é 120 volts para os 3 resistores. A característica volt diz que o volt é igual para todos em paralelo. Nesse caso não tem que fazer cálculo, a resposta já é 120 volts na letra B. E já na letra C, o exercício quer saber a corrente elétrica de cada resistor. Diferente lá do série, que o I é igual para todos, o I eu vou ter que ter o I1, o I2 e o I3 no meu circuito. Então eu vou calcular 3I. O I1 é o 120 volts, que é igual para todos, dividido pelo R1, que é 60, o que vai dar 2 amperes. E aí a gente calcula o I2 e calcula o I3 para o R2 e para o R3. Calculei aqui o I2, que é 120 dividido por 30, e deu 4 amperes. E o I3, 120 dividido por 20, que deu 6 amperes. E a letra D quer saber qual é a corrente elétrica total. Você pode fazer de duas maneiras. O I total é você pegar o volt total dividido pelo R total. O volt total, 120. O R total é 10, que é o R que nós encontramos na letra A. Isso dará 120 por 10, 12 amperes. Outra maneira é você somar as 3 correntes elétricas, que dá o mesmo 12 amperes. Então, relembrando, lá em série você soma os resistores, calcula um I para todos e o volt de cada um. Em paralelo, você tem que fazer o mínimo múltiplo comum para calcular os resistores, o volt é igual para todos e o I você calcula 1 para cada um. Então aqui na próxima tela eu já tenho a resolução desse exercício, que são 3 resistores também ligados em paralelo e também quer os mesmos cálculos da questão anterior.
calculei aqui o resistor equivalente, 1 sobre 10, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 12, fazendo o mínimo múltiplo comum de 10, 15 e 12, que dá 60, 60 dividido por 10 dá 6, 60 dividido por 15 dá 4, 60 dividido por 12 dá 5, somo 6 mais 4 mais 5, que dá 15, faz em x, 60 dividido por 15, que dá 4. Na letra B, o volt é igual para todos, é a mesma coisa que DDP, é 120 volts. Na letra C, calculo o I de cada resistor, então você vai pegar o volt, que é 120, dividir pelo 10, pelo 15 e pelo 12, achando 12 A, 8 A e 10 A. E o I total é a soma dos 3 Is, o que dá 30 A. E para finalizar, eu vou só explicar para vocês a associação mista, que nada mais é do que a mistura do série e do paralelo. Porém, nós não vamos calcular nem o I, nem o V, somente o resistor equivalente. Então, num circuito em paralelo ou série, quando eles se unem, eles viram um misto. Observe nesse desenho aqui que eu tenho essa lâmpada e quando chega nesse ponto, a corrente elétrica tem que se dividir. Isso aqui é o nosso paralelo. E depois volta a ser série novamente. Então, dependendo do circuito, você faz primeiro uma parte. E aqui nesse caso a gente faz primeiro em paralelo. E em paralelo, a gente vai fazer com 2 resistores, somente assim. 2 vezes 2, dividido por 2 mais 2. E aqui nós vamos ter 4 dividido por 4, que fica 1. Esse nosso circuito, ele ficará com o primeiro resistor, que é a primeira lâmpada, no meio ficará mais 1 e no final mais 1. O primeiro resistor vale 2, o do meio agora vale 1 e o último vale 2. Virou um circuito em série, e em série é só você somar. No final, nós temos um circuito com um resistor de 5 ohm. O que eu queria chegar é no resistor equivalente. Quanto vale o resistor equivalente? 5 ohm. Então aqui primeiro eu fiz em paralelo para depois fazer o circuito em série. Mas não é sempre assim. Tem que analisar qual circuito eu tenho. Olha só, aqui eu tenho um circuito misto novamente, em que nós vamos resolver esses 3 aqui, primeiro em paralelo, para daí o nosso circuito ficar desta maneira. Ele vai ficar em série. O primeiro é 4 e o último é 4. E o do meio é quanto? Vou fazer aqui para vocês. Como aqui nós temos 3 resistores de 4 ohm, os resistores são iguais, a fração fica 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Como são frações iguais, é só você somar 1 mais 1 mais 1, o que dá 3/4. Fazendo em x, 4/3, dividindo, fica 1,3. Então o nosso primeiro resistor aqui é 4, o do meio, que é o 444, ficou 1,3 e o último é 4. Esse circuito agora está ligado em série. E como ele é em série, é só você somar os 3 resistores. O 4 mais o 1,3 mais o 4, que dá 9,3 ohm. E para mostrar que nem sempre se começa por paralelo, às vezes num circuito misto você começa por série. Esse circuito eu não posso fazer desta maneira aqui, ó. Primeiro esses 2 em paralelo, porque eu poderia fazer esses 2 aqui em paralelo. Então, para não haver essa confusão, nós vamos fazer primeiro em série. Vamos resolver então em série primeiro. E em série é só você somar esse 15 mais o 5, o que dá 20 ohm. Então o nosso desenho aqui ficará em cima o 30 e embaixo eu tenho 20. E esse circuito está simplificado. Agora esses 2 resistores estão ligados em paralelo. E ligado em paralelo, eu posso fazer pela multiplicação dos 2. Fazendo pela multiplicação dos 2, nós temos o 30 e o 20, fica 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20, 600 por 50, que nos dá 12 ohm. Então o resistor equivalente é 12 ohms. Essa é a resposta final. Anotem todos esses exemplos no caderno. Sei que o vídeo fica extenso, porém é o nosso conteúdo, é exigido de vocês. Anotem aí, qualquer dúvida, entre em contato com o professor e na próxima aula a gente vai estar trabalhando com uma lista de exercícios. Bom estudo a todos!